Braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume o lugar de Pedro Guimarães, que caiu, diante das denúncias de assédio sexual. A Natália Paz está em Brasília, vai trazer mais detalhes para a gente. Ai, mais um dia tão movimentado, hein, Natália? Quarta-feira foi daquele jeito. E a quinta-feira, o que é que a gente pode esperar para hoje, hein? Mais movimentação e desdobramentos, viu, Carla? Bom dia para vocês e para quem está nos acompanhando. Isso porque, como você disse, a economista Daniela Marques foi nomeada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal depois das acusações de assédio sexual contra o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães. Essa escolha já foi oficializada em uma edição extra do Diário Oficial da União, após a Daniela Marques ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro para ajustar esses últimos detalhes. Ela é considerada como o braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, e comandava desde fevereiro a Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Além disso, a base aliada do governo federal, do presidente Bolsonaro, afirmou que a indicação teria que ser uma mulher, o que ajudaria a diminuir o impacto das acusações no eleitorado feminino do presidente da República. O ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, foi acusado recentemente por diversas funcionárias da Caixa por assédio sexual e outros tipos de violência, e também assédio moral. E diante da gravidade da questão e de olho na reeleição, Bolsonaro foi aconselhado a exonerar Guimarães o mais rápido possível. A ideia era de abafar esse caso e, para isso, a versão oficial foi de que o próprio Guimarães pediu o afastamento com a ideia de cuidar da própria defesa. Ontem, após a saída do cargo, Guimarães publicou uma carta nas redes sociais, endereçada a toda a população brasileira, em especial aos clientes da Caixa. Nesse texto, argumentou que ele e a família foram vítimas de uma avalanche de notícias falsas nos últimos dias, ressaltou premiações que conseguiu enquanto esteve à frente da Caixa. O Pedro Guimarães também destacou que não pode prejudicar a instituição ou o governo federal, sendo alvo para o que chamou de rancor político em um ano eleitoral. Ele também afirmou que as acusações não são verdadeiras, não refletem a postura profissional nem pessoal dele. Disse ter certeza de que as acusações não vão se sustentar ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Por fim, disse confiar que a verdade vai prevalecer. E teve muita comemoração ontem aqui por parte dos funcionários da Caixa. Inclusive, informações de bastidor é que até teve happy hour de funcionários comemorando a saída de Pedro Guimarães. Gente, então teve manifestação, ontem na frente, como diz a Natália. E aí, assim, a gente fica muito surpreso, com tudo isso que está acontecendo nesse exato momento, mas por que as informações vieram à tona agora? Porque o governo está sabendo disso desde que essa investigação, basicamente desde que a investigação começou, desde o começo do ano. Então não é chocante para o presidente da República, para toda a equipe, para a própria equipe, o alto escalão da Caixa Econômica Federal. Não, eles já sabem disso, isso já está rolando. Dentro do governo mesmo, Dentro do governo, exatamente. Ontem saíram as informações de que essas denúncias chegaram ao ministro Paulo Guedes no ano passado ainda. A gente já está no meio de 2022 e que Paulo Guedes sabia já dessas denúncias desde o ano passado, Natália, ontem a gente até elogiava, que, aliás, para quem diz, vocês nunca elogiam nada do presidente, ontem a gente dizia, olha que bom. A reação do presidente teria sido positiva, porque informações de bastidores davam conta de que Bolsonaro havia dito que esse comportamento seria inaceitável. Eu estou colocando tudo aqui no condicional porque era segundo pessoas que conversaram com o presidente. E a gente falou que ótimo, é esse tipo de resposta que a gente espera do presidente do Brasil. Só que passou o dia e Bolsonaro não se manifestou de fato a respeito do assunto. Alguma palavra? Eu estou procurando aqui no Twitter, não tem nada, Natália. Nenhuma palavra não, Megali. Até o momento, silêncio total por parte do presidente Jair Bolsonaro, do executivo como um todo. A gente sabe que no dia que essas denúncias estouraram, estava acontecendo uma reunião no Palácio da Alvorada e o Pedro Guimarães, mesmo não tendo sido convidado, ele foi para essa reunião na Alvorada, já à tarde da noite, tentou se explicar com o presidente Jair Bolsonaro, teve inclusive uma conversa bem tensa ali com o chefe do executivo, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, tentou se justificar e o
Bolsonaro falou que essas denúncias eram intoleráveis. A grande questão é, como a gente veio ressaltando, que essa investigação não foi da noite para o dia nessa semana. Ela já vem acontecendo há mais ou menos 6 meses e agora, então, essas vítimas de assédio sexual e assédio moral deram uma entrevista aí em anonimato contando ao portal Metrópolis e também a outros veículos depois dessa repercussão sobre esses casos. E a grande questão é que, possivelmente, segundo essa investigação que está em curso no Ministério Público Federal, não é apenas Pedro Guimarães que estava envolvido com esse tipo de atitude inadequada. Tem também investigação correndo, já com outros dirigentes da Caixa que seguem aí sem o nome sendo dito pelo MPF por enquanto, por terem tido atitudes semelhantes ou por terem, inclusive, acobertado essas atitudes de Pedro Guimarães, que, segundo essas testemunhas, essas vítimas, isso não aconteceu apenas nessa semana, que isso vem acontecendo desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, quando Pedro Guimarães tomou posse lá em 2019. Então, a situação é um pouco mais complicada do que parece ser, porque essa investigação já vem acontecendo há algum tempo. A gente está imaginando aqui, algumas pessoas acabam relativizando, né, o que essas mulheres estão dizendo. E o que tem ir no quarto do hotel de fulano e levar alguma coisa à noite, se ele me pede? E o que tem? Ele abraço, não pode mais abraçar? Então, não é isso, não é sobre isso que a gente está falando. A gente tem muitos homens em cargos de poder, né? E a gente, quando você fala em assédio de forma geral, e também, nesse caso, o assédio sexual, é muito mais relacionado ao poder que essa pessoa que está assediando exerce sobre as outras do que necessariamente um ato sexual. Por exemplo, quando o presidente abraça as mulheres e diz, vem cá, me abraça direito, e abraça de novo, abraça 1, 2 vezes, deixa a mão escapar. Pensa o seguinte, é o presidente da empresa onde essas pessoas estão. Qual é a atitude que a pessoa deve tomar naquele momento diante do presidente da sua empresa que está fazendo isso? Então, a gente sabe que são muito mais homens que estão em cargos de poder e de liderança e que esse número de denúncias contra homens é muito maior. Mas se isso fosse com uma mulher que fizesse isso com outros garotos, com outras garotas, poderia também haver denúncia nesse sentido. Então, não está exatamente relacionado à questão de gênero, porque o número de homens é muito maior, né? Mas é mais sobre a relação de poder, né? Um presidente, uma pessoa que está... Que tem ascensão, né? Tem hierarquicamente superior a outras, não pode agir dessa maneira. E aí tem um outro aspecto, né? Que foi relatado nesses depoimentos. Uma dessas mulheres, inclusive, ouviu do Pedro Guimarães, que gostava dela e que poderia virar diretora da Caixa. Ou seja, se aceitasse aquela relação, se aceitasse aquele assédio, se fosse adiante naquela relação, poderia ascender dentro da Caixa Econômica Federal, o que configura claramente o assédio, né? Agora, a gente está aqui falando rapidinho... Tem esse áudio. A gente tem o áudio? Dessa mulher, sim. Então vamos ver se a gente... Ela disse que com o tempo, inclusive, aumentaram os assédios, né? Ele passou a aumentar a quantidade de abraços, carícias fora de lugar. Coloca aí, Carlinha. Me senti um lixo, no sentido de que se eu estivesse à venda sexualmente, eu cresceria. É isso. Isso um dos muitos relatos. Agora há pouco a gente falava aqui, Megali, você falava, e ontem a gente falou um pouco sobre a reação do governo, né? Sobre a troca imediata, mas imediata em relação ao fato de isso ter vindo a público. E tem um aspecto por trás. É claro, agiu rapidamente, disse nos bastidores que era algo intolerável, mas vamos lembrar que esse é um ano eleitoral, então medidas assim estão de olho claramente no impacto que isso tem para uma campanha. Tanto que a escolha de Daniela Marques foi uma escolha pensada também nos aspectos técnicos. A Daniela, braço direito do ministro da Economia. A gente até entrevistou a Daniela aqui recentemente, no mês de março, quando lançou um programa aqui para mulheres empreendedoras e tal. Então tem um conhecimento técnico, mas foi também pensando no eleitorado feminino, que é um desafio para o presidente da República nesse momento eleitoral, né?